Antes de tudo, boa tarde. Eu chamo Ana Margarida Ferreira, sou coordenadora do doutoramento em Design e agradeço muito a vossa presença, é uma enorme honra para todos nós. E hoje estamos a dar início à segunda edição do documento com uma aula especial aqui com o professor Carvalho Rodrigues, que eu diria que dispensa apresentações. No entanto, vai ser formalmente, devidamente apresentado. De qualquer maneira, queria essencialmente dizer isso, agradecer muito a vossa participação, a vossa presença e, perdoem, mas principalmente um agradecimento muito grande aos nossos alunos de doutoramento, desejando-lhes todas as felicidades do mundo aqui nesta nossa universidade. E a minha nota é esta, principalmente, estarei sempre cá para o que vocês quiserem e pronto, vamos a isto, não é? São novos desafios que agora começam. Entretanto, apresento já a professora Rita Salvado, eu diria que já dispensa bastante apresentações, mas por favor. Aqui, coordenadora deste belo museu, que se não conhecem, é importante que conheçam, que é de facto um espólio e uma beleza imensa, e portanto, apresento aqui a professora que fará umas notas de abertura, depois o professor Francisco Paiva, também coordenador da nossa unidade de investigação em artes, também gentilmente vai dar aqui umas notas aqui de reforço, de incentivo a tudo o que estamos a fazer e vamos recomeçar neste ciclo. E depois a nossa colega a professora Joana Casteleiro, regente da unidade curricular, que está aqui agora, neste momento, a começar, de seminário de doutoramento, depois também fará as devidas apresentações ao professor Carvalho Rodrigues e depois vamos todos usufruir de um belo momento inspirador, tenho a certeza, e cá estaremos para as conversas e depois para um pequeno lanche que se segue. Realmente são todos convidados e muito obrigada por estarem aqui. Rita. Olha, boa tarde a todos, é mesmo um prazer, obrigada, não é, professora Ana Margarida, por fazer esta ligação tão poderosa entre o design e o património têxtil. Deixem-me dar-vos boa tarde a todos e de umas pessoas muito especiais aqui para o Museu de Edifícios, os nossos ex-reitores, o professor Santos Silva. Este museu nasceu no período em que o professor Santos Silva era reitor, e, portanto, obrigada, não é, por essa visão. O professor Mário Carposo, o fresquinho ainda, o anterior diretor, e que deu continuidade também, não é? Este projeto, sabem aqui, em todos. Sim, só duas coisas aqui entre apresentações. Uma, queria a enorme gentileza a todos de desligarem ou tirarem o som dos telefones, não se importa. E a segunda, nós estamos a gravar aqui o seminário, até depois para poder mostrar à comunidade e aos nossos alunos, querendo. Alguém se importa que se faça essa gravação? Pronto, então estamos a fazê-la. Obrigada. Obrigado. Só fazer um parede. Outro dia foi a uma escola falar. Claro que leio books e debates e muitos slides. No final, às tantas, o senhor disse que os meninos gostavam muito de tirar uma fotografia com os outros. Disse, com certeza, eu é que eu já vi que é pelo menos mais 100 anos que eu vou viver para a frente. Então não é que as benditas alminhas puderam todas na volta e puseram um estapor de um caderno na frente da cara. Porque não tinham autorização para não sei o quê. Penso que nós não vamos fazer isso. Não. Trabalho aqui. Eu, a mim, como também, porque Eu atrasei muito estranho. antes de mais. Peço desculpa. Eu não tenho isto trauma. Mas nós vamos querer tirar uma fotografia no final com todas as pessoas aqui. Faz favor de entregarem qualquer folha de papel lá fora. Penso que não há essa questão, é porque somos todos maiores de idade. Imagino.
Bem-vindo, professor Carvalho Rodrigues. É bom Bem-aja, eu recebê-lo. agradeço muito. Reitero as palavras da nossa anfitriã, professora Salvador. Como diriam os meus antepassados, bem-aja, bem-vindo. Bem-aja. E a mim cumpre-me também, do ponto de vista mais formal, dar as boas-vindas quer aos novos doutorandos e doutorandas, quer também a toda a audiência, e em especial a algumas figuras gráficas da academia que nos visitam e que também justificam essa palavra especial de apreço. O professor Manuel José Silva e o professor Mário Carposo tiveram uma intervenção importante no que foi a consolidação do Departamento de Artes e a criação de todo um conjunto de ciclos de estudos, primeiro, segundo e terceiro ciclo de estudos, na área do design, das mediartes e também no suporte que deram à criação da nova unidade de investigação que eu aqui tenho a responsabilidade de representar. A unidade de investigação em artes é uma unidade nova, não obstante o grupo de artes existir desde 2009 e foi agora objeto de avaliação pela ECT. A primeira vez que nos submetemos à avaliação tivemos a surpresa, mas também a responsabilidade de obter a classificação máxima de excelente, quer do ponto de vista do orçamento alocado à nova unidade de investigação, quer do ponto de vista também do reconhecimento do trabalho feito, não todo o conjunto de investigadores que compõem doutorados, que são 31 investigadores doutorados com a unidade de investigação em artes, mas também mais de 70 colaboradores, alguns deles doutorados, também os nossos estudantes de doutoramento, os 3 doutoramentos vinculados à unidade de investigação em artes, o doutoramento em design, que iniciou a atividade no ano passado, colocado pela professora Margarida, mas também o doutoramento em Mídia Artes, desde 2017, que de ano para ano tem provado ser uma aposta ganha, no âmbito das artes multimediáticas, sob o signo da mediação e da mediatização, tem preenchido as vagas todos os anos, desde 2017, e é já um caso também de sucesso da própria universidade, uma aposta diferenciadora também desta relação entre as artes e as ciências. Eu creio que o professor Carvalho Rodrigues também, certa medida, estabiliza na medida em que nós somos uma unidade de educação que procura essa fertilização, essa porosidade entre as artes e as ciências e, ao mesmo tempo, essa contaminação virtuosa entre as artes, as ciências da informação, a informática, mas também as áreas mais especulativas, desde a filosofia, a estética, mas também, obviamente, as artes, as ciências com mais rigor tecnológico, que é o seu campo de ação. Portanto, de forma muito direta, é para nós também uma honra receber o professor Carvalho Rodrigues. Não vou falar propriamente das linhas de investigação que centralizam, no fundo, e que magnetizam a atenção dos 5 laboratórios internos de unidade de investigação. Essa informação está online, podem consultá-la, mas este campo do design e da relação entre o design e outras áreas, outras artes e as ciências, mas também esta relação com a intervenção na comunidade, com a intervenção mais especializada, mas também uma intervenção mais cultural, tem vindo a persuadir estudantes de mestrado de outras universidades, do mundo do litoral, que invertem aquilo que é o fluxo migratório do interior para o litoral, vêm e procuram a Universidade da Beira Interior, também percebem que há aqui um laboratório vivo, não é? Que dá suporte às suas inquietações intelectuais e pode, efetivamente, ser também uma forma de aprofundamento dos seus interesses de investigação. Portanto, não vou alongar, reitero os cumprimentos e as boas-vindas ao professor Carvalho Rodrigues. É para nós uma honra, mas também muito estimulante, sendo uma personalidade com uma ampla projeção também na sociedade, em vários domínios. É também com muito gosto, com muita expectativa que me vou sentar na cadeira para aprender também consigo e com a sua experiência, na medida em que o professor nunca se jubila, na verdade, depois de uma outra capacidade, não só de síntese, mas também de decantação de toda a sua experiência de vida, toda a sua travessia, não é?
não apenas à academia, mas também na interação que foi tendo com os seus pares. Portanto, muito obrigado, uma vez mais, bem-vindos e espero que a sessão, estou certo que a sessão será de interesse de todos. Portanto, e com a minha organização e também a maior humildade e sempre também público. Obrigado. Então estávamos a fazer esta apresentação, uma tarefa em que vou falhar redondamente, porque fazer a apresentação do professor Fernando Carvalho Rodrigues em 5 ou 10 linhas é quase impossível. Antes de mais, dou só as boas-vindas aos novos estudantes, as boas-vindas a toda a audiência e passo então a fazer a apresentação do professor Fernando Carvalho Rodrigues, que é professor emérito do IAD, sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa, foi distinguido por diversas academias e associações científicas e profissionais nacionais e internacionais, iniciou o curso escolar pós-operário, recebendo prémios de mérito ainda no ensino básico e secundário, licenciou-se em Física pela Universidade de Lisboa e doutorou-se em Engenharia em Liverpool, no domínio de lasers, integrou a Junta de Energia Nuclear, onde desenvolveu produtos ópticos e biomédicos, premiados internacionalmente. Recebeu o prémio Pfizer e o prémio Gulbenkian de Ciência e Tecnologia, criou sistemas ópticos aplicados ao design de equipamento e projeção de microscópios, kits pedagógicos e visão noturna produzidos para exportação, fundou a Escola Portuguesa de Óptica Ocular e colaborou em projetos internacionais de radioesterilização e óptica. Foi diretor-geral do Instituto de Tecnologias e Informação, organizou exposições de grande impacto científico e tecnológico, como Portugal e Laser e Mostra Aeroespacial do CCB, fundou a EID, a Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Eletrónica, criando sistemas de defesa e treino militar baseados em lasers. Foi protagonista do consórcio que projetou e lançou o primeiro satélite português, o POSAT-1. Desenvolveu o conceito de Carvalho Rodrigues Entropia, aplicado em economia, saúde pública e simulação de conflitos. Dirigiu o programa de ciência da NATO, criando o sistema Standex para detecção de explosivos. Professor catedrático no Instituto Superior Técnico desde 1986, foi um dos fundadores do curso de Engenharia Física, doutor honoris causa pela UBI, onde promoveu licenciatura e doutoramento em optometria. No IAD fundou o Centro de Investigação UNITCOM e lecionou Ciência para Designers, lidando com o desconhecido, usando ciência e design. E, portanto, fica aqui esta última nota, ligando a questão da ciência com a questão do design, e penso que todos nós estamos aqui com grande expectativa e, portanto, vou deixá-lo tomar a palavra. Fazer um apontamento. Primeiro, um eterno agradecimento e é uma bênção, uma enorme felicidade tê-lo aqui. E a nota é ele. Depois deste incrível, o professor é um jovem. Bom, o professor surpreende-nos todos os dias. O palco é seu. Eu devo dizer que conversei durante a hora de almoço, eu peguei as aulas. E conversei, talvez, se me pudesse dar isto hoje, eu acedi e vai ser a última conferência que eu Assim é pá. Eu agradeço por os slides. E eu gostava muito, se me pudessem vir para aqui, as pessoas que estão aqui que fizeram o doutoramento comigo. São 3. Foi o reitor Santos Silva, por ordem cronológica, foi a minha vida colega, e foi a última, foi a Patrícia, e que toma aqui na Universidade dos anos de 1983 ao ano de 2025. Então, se pudessem aqui sentar-se comigo, eu agradecer. Ao reitor, ao amigo do povo. Devo dizer que trouxe uma coisa que eu vou deixar à Universidade, na pessoa, quando estava, quando era reitor, é sempre reitor. Quando deixam de ser reitores, passam a ser conhecidos como reitor radical. Não reitor. E dei a biblioteca à Universidade do Interior. E como hoje era
um assunto do texto, tenho aqui o primeiro livro da moda no mundo, 1500 e tal. E por acaso, há aqui uma página, às tantas, que eles estavam a importar tecidos de Lisboa, portanto, de Portugal. Mas quem quiser depois ver aqui como é que era a moda, isto era muito pouco prático, esta moda. Era a moda que havia em 1500 e tal. Um dia virá cá para a Universidade, a Margarida também. Está a Patrícia, que é a mais jovem, e o nosso reitor, que é o mais jovem de 1983, mas igualmente jovem. E se eu agora fosse capaz de passar isto para o slide do Bruno, era para não cortar. Diga? Isto é o triplo. Isto está um, não. Eu fiz, minhas queridas, preciso aqui de uma coisa. É isto, atrás, não. Então, se eu começo a passar isto até ao primeiro, nunca mais chego lá. O que é que se passa com o primeiro? É óbvio. Não, isto é para passar de slide para slide. Tem que seguir. Eu não dava jeito de sair para o mundo. Já estou a buscar no apontador, está bem? Eu faço o primeiro slide todo. Este é o primeiro, é vindo. Naquele modo que estava a bocado, é uma coisa que me convém. Não traz. Já está. Bem-ajam por estarmos aqui na Missão da Beira Interior. Eu estava no primeiro momento deste fantástico museu, porque apareceu um senhor das obras, muito arregliado e muito farto. Estou farto de andar ali com a retroescavadora, aquilo só são uns quadrigulhos muito grandes, eram então as tinas na pintaria do que viria a ser o museu. Mas vinha comigo muito arregliado, porque aquilo não estava no cantar de brincar. Era só fazer um buraco ali fora. Isso, que fosse a descer por acaso, não estava naquele momento ali. Eu achava que ele tinha razão, que lhe puseram umas peças, ele foi lá ver, o doutor Santos Silva foi lá ver, e afinal eram as pinturas. De modo que vou começar por prestar homenagem a esses tempos, mostrando como nós éramos. Isto é 1983, e depois, passados anos, encontrávamos de vez em quando, quando ia a Bruxelas, o reitor Santos Silva, íamos jantar à Universidade de Louvaina, a um sítio que era um reitor, e no facto era uma tasca de estudantes. E então, hoje encomendaram-me vir aqui falar sobre design para o homem antrópico. Só que nós vamos primeiro ver o que é isto de o homem antrópico. Que é entropia é um conceito que tem entre 60 anos, mas não é cultural. E não é cultural. E para grande surpresa de todos também, o conceito de temperatura, que é cultural, a palavra há 160 anos nem sequer existia. Não vi? Quando era alguma coisa quente, era mais quentura, menos quentura. Mas então, nós, a princípio era a luz, o lumen. A luz é a luz radiada. E às tantas, num bocado deste universo, nós encontramos uma assemelhada no braço de uma galáxia onde havia os sistemas de suporte à vida que nos garantem a existência. Por volta de 1850, neste planeta que é a nossa assemelhada, houve alguém, para grande surpresa, já havia máquinas a vapor, vão ver lá abaixo o gerador, que é uma maravilha. Quem fosse aqui desta universidade tinha que ter, como quando a gente era capaz, era preciso fazer uma prova como estávamos em tuberculose. Uma micro, não é? Uma micro para visitar a universidade. Também, e só assim se podia entrar. Aqui, quem não for ver o Museu do Têxtil, não? Passarem o certificado também não pode
Não se pode sequer matricular. Muito bem. E então, nesta assoalhada, houve alguém em 1850 que já havia máquinas a vapor, mas havia um grande mistério. E o mistério era este, é que quando eu tinha uma fonte quente, a fonte quente e a fonte fria, e quando há uma interação entre a fonte quente e a fonte fria, que a gente gosta, não é energia, não é nada, o calor é uma interação. Se a gente, se eu puser entre a minha mão e o copo um isolante, o calor não há. Mas este calor foi uma coisa que ninguém estava à espera. É que parte deste calor era aceito pelo copo e havia um bocado do calor que a minha mão podia dar que era rejeitado pelo copo. E as pessoas começaram a estudar isto, especialmente um senhor chamado Clausius, que era um grande mistério. A mão quer dar o calor e o outro não aceita. E este calor aceito e o calor rejeitado deram origem a coisas muito diferentes. O calor aceita é o que nos dá energia, por isso é que nós, seres vivos, somos capazes de fazer trabalho. Tudo que eu tenho inanimado não faz trabalho, só nós. Porque temos esta coisa que é a energia de trabalho, dá origem à vida. E depois apareceu também uma coisa que foi, o Sr. Clausius descobriu que o calor rejeitado era proporcional a algo que ele chamou de entropia, que era a energia da evolução, e a constante proporcionalidade era a temperatura. Então vejam, a entropia que vem do Sol, a energia que vem do Sol, vem de uma entropia que é o calor que vem do Sol dividido pela temperatura da superfície do Sol, que são 5.500 graus Kelvin. À noite, a gente manda de volta a mesma calor, senão isto às tantas horas não trajeira. Mas manda a 300 graus Kelvin, que é a temperatura em Kelvins do planeta. Estão a ver que a mesmo calor por 5.000 dividido por 5.500 e 300, o que vai de volta tem muita mais entropia. E esta diferença é que dá origem à vida. Portanto, nós não somos filhos do planeta. Nós somos filhos do cosmos. E somos mais ou menos tolerados pelo planeta. No planeta, nós fazemos esta coisa fantástica que é ter entropia. Esta entropia é, portanto, não é nada, não é desorganização, manifesta-se muitas vezes como desorganização. Porque a primeira propriedade que se descobriu sobre esta coisa, que não havia a palavra sequer dentro do conceito, em 1850-60, foi que quando eu tenho um sistema fechado, ou seja, se fecharem as portas e as janelas desta sala, o sistema é fechado, não entra ninguém, não sai ninguém, não há nada quente, ninguém sai, não há energia, não há nada. Então o que se descobriu foi que, num sistema fechado, a entropia cresce sempre. E quando a entropia cresce, isto começa a ficar bastante desorganizado. Imaginem o que é a gente todos aqui uma semana, sem poder sair. Às tantas era impossível viver. Passado uma semana já não para buscar nenhum, não tínhamos água para beber. A entropia, quando cresce sempre, e isto é a lei mais geral que existe no universo. O Papa é uma pessoa com poder e muito poderosa. Aplica-se o segundo princípio da termodinâmica. A Universidade da Beira Interior tem muito poder de conhecimento. Aplica-se o segundo princípio da termodinâmica. Não há volta a dar. Isto não tem que saber. É assim. Num sistema fechado, a entropia cresce sempre. E isto tem uma importância fundamental na nossa vida. Aplica-se a tudo, quando seja o que quiser. O que quiser. Portanto, isto descreve-se matematicamente por uma inequação. Não é uma equação. Isto é a nossa salvação e a salvação das artes. É esta equação. A entropia tradicionalmente exprime-se com um S, portanto a variação do S é sempre maior que 0. Quando é uma inequação, o número de soluções de uma inequação é interminável.
Se é uma equação, tem um número finito de soluções. Agora, uma inequação, uma inequação tem o que quiser de soluções. Um número interminável. E por isso estejam descansados que dentro da segunda lei está metido aquilo que é fantástico, que é a diversidade. Quando a gente não estiver cá, aparece mulheres com 4 olhos, 5 narizes, 5 nem talvez não tem. Mas pronto, uma coisa qualquer. É diversidade. Uma que artes estão garantidos. Porquê? Porque a diversidade está metida dentro do universo. Não é uma coisa nem das artes, nem das ciências. Sendo bastante coloquial. Não porra nenhuma. É metida dentro do universo. Há sempre uma solução. Uma coisa que a gente sabe ou não sabe. E a diversidade, é verdade que a diversidade está metida dentro do universo. E para a gente fazer julgamento, se uma coisa é mais limpa ou menos limpa, tem 2 parâmetros que deviam ir colados na etiqueta. Um é a energia que aquilo gastou e a outra é a entropia que aquilo gerou. Porque só dizer que é limpo ou não sei que fantasticamente não sei o que ver, mas sem saber qual foi a entropia que deu, que chegou lá, a gente não é capaz de fazer o julgamento, passa a ser bem biologia. Mas também não tem mal, porque nós ainda não integramos isso dentro da nossa cultura, que a entropia é uma coisa tão simples como eu estou a acabo de dizer. E estes dois parâmetros mandam esta coisa da vida. Energia a baixa entropia, design sustentável. Tudo o resto pode parecer que é de design sustentável. E neste mundo, nós fomos vendo nascer as coisas mais dispares. Querem mais fantasticamente, também aquilo é tudo, resolve aquela inequação. DS maior que zero. Tudo isto é feito, quizá sem a nossa intervenção, mas é uma coisa fantástica. E deve-se a esta diferença entre a entropia que vem do Sol, que é muito baixa, é de 1500 graus, e esta que é muito alta, que é o que a gente retorna para o quadrado. O aquecimento que é que a gente não está a conseguir, por causa das nuvens e não somos capazes de nos mandar esta entropia que está aqui embaixo. E, portanto, a entropia cresce. Mas não tem mal, porque de vez em das tantas, na diversidade que o universo foi criando, apareceram 2 olhos virados para a frente. Vivos. Vivos por causa deste diferencial. E este estar vivo é mesmo estar vivo. E passamos geração atrás de geração. Isto é o Valentim a perguntar ao Farrusco o que é que vai acontecer. Isto de estar vivo é, portanto, é um local onde a entropia desce. Nós, dentro de nós, conseguimos que a entropia, em vez de crescer sempre, desce. E porquê é que esta coisa desce dentro de nós? É isto que vamos ver e é este o grande segredo do design. É saber como é que eu, dentro de mim, dentro de nós, ou daquilo que a gente faz, me mantenho vivinho da Silva, ou seja, em vez de estar fechado, só um processo da entropia não crescer. É a gente abrir. É estar aberto. Isto, para estar aberto, os filhos das mulheres inventámos 3 coisas para representar o mundo. Vamos primeiro. Se calhar as 2 primeiras foram ao mesmo tempo, o gesto e a fala. Para a gente pôr uma probabilidade do futuro. O gesto, se calhar aconteceu as 2 ao mesmo tempo, não sabe. Mas a fala não é a voz. A fala não é a voz. A fala é quando a gente diz, no caso de serem portuguesas, sim, sim. Quer dizer, boa noite, não é? A fala tem sido algo que tem sido levado até às últimas consequências e das buscas. Como é que a gente busca a verdade nos tribunais? Pela fala. Nos parlamentos? Pela fala. E até dizer uma coisa, a falar é que a gente se entende. Mas esta coisa, porque inventamos uma coisa que se chama lógica
E então dissemos que éramos animais racionais. E isto tudo é por causa das mulheres. Porque a gente acha, a gente quer ser amado pelas mães, pelos avós, todos, né? Tudo há de falar. E no meu caso, a pergunta que me fazia, a pergunta técnica que fazia era ao Fernando António, já estava a carregar do canto, ao Fernando António, o que é que estás a fazer? Ainda tinha uma coisa mais perversa que era ao Fernando António, o que é que estiveste a fazer? E a gente, quando é muito pequenino, encolhe o corpo, a alma, e fica assim. Depois cresce mais um bocadinho e diz, não estou a fazer nada. E depois cresce mais outro bocadinho, como já sabe como é que são as regras válidas de linguagem, é que nós passamos a chamar de lógica, e por isso somos muito orgulhosos, somos muito racionais. A gente pega numa coisa qualquer do passado e com operações válidas de linguagem, que a gente chama lógica, explica que não pode estar a fazer outra coisa. Sem de respeito nenhum, é assim, é isto que se passa nos tribunais e é isto que se passa nos parlamentos. O que é que tiveste a fazer no parlamento doente? O que é que tiveste a fazer? O que é que estavas a fazer? O que fizeste, não é? É esta coisa que foi que nos trouxe até aos nossos dias da fala. Eu devo dizer que descobri isto, uma vez deixaram com o meu sobrinho Pedro aqui um casal de cinco, daqueles que andaram. Epá, eu, para ser franco, eu tenho um contrato com os garotos, todos eles fazem o que quiserem, deixe-me estar com eles, não estou. Porque senão eu fico muito mal. Não te não te alejas, mas podes fazer o que quiser, pôs tudo no sítio. Epá, eu esqueci-me do garoto. Quando me lembrei que era um grande silêncio. Garotos e silêncio são coisas que não é assim a tua. E às tantas dei comigo a gritar: ó Pedro, o que é que estás a fazer? E eu disse do lado de lá: não estou a fazer nada, mas não estou a fazer nada, mas não venha já. Então, foi quando eu percebi isso, e ele ainda não sabe usar regras válidas de linguagem, para eu chegar lá e ele explicar que não podia estar a fazer outra coisa. E então ele ia repor tudo como estava. Eu chegava lá, então o que é que tiveste a fazer ao Pedro? E este mundo é o mundo que depois foi suplementado pelo design. E no design trouxe duas coisas, que são os grandes pilares ainda hoje da engenharia e da arte. O design trouxe a fantástica arte e trouxe meia dúzia de riscos, meia dúzia de cores. Dá uma coisa, outros dá outra. E trouxe a geometria, para capaz de se prever se um triângulo fechava ou não, e não era possível estar todos os anos a publicar todos os triângulos possíveis. E depois trouxe outra coisa que foi a escrita. O Voltaire chamava à escrita a pintura da pauta da música da voz. E é verdade, a gente olha para ali e lê gesto, fala, desenho. É uma partitura que lá está da voz. E cada um é dada à liberdade, por causa da diversidade, de desafinar quando queira, de pôr a voz que tiver. E é isto a escrita. E é isto com que vivemos há muitos milhares de anos. A gente julga que avançou fantástico, mas só tínhamos só 3 representações da realidade do mundo. Depois, às tantas, mesmo só com estas 3, havia alguma que nos neurónios ouviam música. Os compositores é que são os grandes músicos. Ouvir esta coisa do Massenet, o Massenet foi o primeiro a ouvir isto. Os parceiros que estão a tocar o violino é de agora, tem lá a pauta da música. Mas nós vimos disto, vimos das estrelas. E quando nascemos, como diz o Saramago, de dia à estrela um passo nos separa, luz da mesma luz que dispersou na casual explosão do nascimento. Entre a noite que foi e há de ser, a glória solar do pensamento. Ele não gostava muito que a gente se lembrasse porque tinha escrito isto. Mas,
E de facto, quando a gente faz anos, o que está a celebrar é o momento da criação. Todos os átomos que nós somos feitos já cá está. Tudo, tudo, ao longo da vida já cá está. Nós acrescentamos mais qualquer coisa e pomos a nossa impressão digital. E somos capazes, por causa da diversidade, de viver duas situações extremas. Esta das trindades, da paz, da calma, e na mesma situação, Millet viu a paz e a calma e a serenidade, Dalí viu o horror, a fome, a guerra, tudo mal. E é por isso que nós vivemos entre a fraternidade e o fratricídio. Nós, seres humanos, vivemos neste intervalo entre a fraternidade e o fratricídio. E é aqui que temos que fazer design. E somos contempladores do mundo. Passamos a olhar para fora de nós, para fora do planeta, a ver o que acontecia, quer muito longe, quer muito perto, quer ali mesmo, na palma da mão, mas sabíamos uma coisa, é que num sistema fechado a entropia cresce sempre. E sabíamos outra, sabíamos que o universo está metido de diversidade. Nós não admira que às tantas apareceu um senhor médico chamado Claude Bernard, de 1870. Este senhor Claude Bernard disse algo surpreendente, que é uma vida livre e independente, as nossas, nem é por causa dos joelhos, não está assim, mas pronto. Mas pronto, então, porque uma vida livre e independente requer a constância do meio interno. O estapor do joelho variou-se. E como não há uma constância do meio interno, eu não sou completamente livre e independente. Mas se eu tiver uma constância do meio, eu devo dizer que eu ando um bocado proibido, deve soltar a minha voz, porque eu tenho um cachorro, mostrei há bocado, e o cachorro teve uma ruptura de ligamentos no joelho. Veio um cirurgião ortopedista, operou o joelho, eu disse, tinha aqui isto também está mal. E o homem não operou o joelho. O cão anda bom e eu ando aqui. Isto não está bem, não é? Mas uma vida livre e independente requer a constância do meio interno. E isto veio do médico. Então isto quer dizer que eu, se calhar, tenho a entropia total no sistema fechado cresce. Mas o mundo previsível está eu dentro de mim e fora de mim. A entropia interna descresce dentro de mim, para eu manter vivo, e eu tenho de exportar o que falta para este crescer. Se o total cresce, a entropia externa cresce muito, e é por isso que a gente faz poluição. Não temos outra volta a dar. É que não temos mesmo outra volta a dar. Claro que a gente pode escrever isto tudo, a notação matemática, que tem este aspecto que para alguns será tenebroso. Mas isto o que quer dizer que a entropia cresce sempre e que a entropia é igual à interna mais a externa. E como a total tem que crescer, se esta de crescer, que é a menor, esta tem que crescer muito. E por isso é que não há nada mais poluente que a inteligência. Não é poluente no sentido de fazermos mal uns aos outros. Também às vezes dá por isso, não é? Essa até sabe bem. Mas isto é fantástico, porque nós faríamos muito menos poluição e destruiríamos muito menos o planeta se não fôssemos tão inteligentes. Que um terço do que bebemos ao almoço, no caso de todo o mundo, é gasto para aquecer o cérebro. Para manter isto a 36 graus e meio no Polo Norte e no Equador. Por isso é que a gente tem aqui umas estelagens muito grandes, que é para mandar o sangue lá para cima, para tirar. Não é para pensar, é só para manter aquilo mais ou menos feliz. O cérebro tem que estar feliz. E o cérebro é a coisa mais egoísta que há. Se a gente se sente mal, a primeira coisa que ele faz é desmaiar, que é para pôr a cabeça para baixo do coração. Que é para o sanguinho invadindo para falar. E esta coisa da inteligência é algo fantástico, porque
é tudo depois feito para manter a constância do meio interno. Estão a ver? Por isso estão a ver, a gente tem boa saúde em terapia de queixa. E depois, para ter boa saúde, tem que engendrar mais poluição. Isto também, na altura, isto foi um grande mistério. Isto podia ser menor, ou até melhor. Tem que aparecer um senhor chamado Boltzmann, foi destruído pelos meus caros colegas, está a ver? O professor que atrás, lá atrás. E que bastantes disseram tão mal de um amigo dele, muito difícil. Mas o Boltzmann, sem evidência nenhuma, por aqueles anos de 1970, disse assim: o mundo é feito por átomos, não havia evidência nenhuma que fosse. Eu vou ver como é que é a distribuição da energia pelos átomos. E ele fez isso. Fez isso e chegou à conclusão que a energia deste ar, a energia que está neste ar, desta sala, distribuída pelos átomos, distribui-se pela exponencial. Ou seja, há muito a poucos com uma porradaria de energia e há muitíssimos com nenhuma energia. E depois, como se não bastasse, houve um senhor que era filólogo, chamado Zipf, que eu acho que é nome bom pagado. Zipf. E o Sr. Zipf escreveu um livro que todos devem ler, que se chama Human Behavior and the Principle of Least Effort. Agora eu vou ler este livro para o princípio do mínimo esforço e sal. Isto é o que me convém. Então, o que é que este senhor fez? Foi estudar como é que as palavras se organizavam num texto. E pagando dele próprio, o que ele fez foi, arranjou um método que faz com que a curva da distribuição nunca faça loops. Nunca faça loops. E então, o que ele fez foi, contava quantas vezes aparecia uma palavra e dizia assim: esta é a número, a que aparecia mais vezes era a primeira. Depois a outra que aparecia mais vezes a seguir era 2, 3, 4, 5. E punha a ordem vezes a frequência que aparecia a palavra e viu que era constante. Quando viu que era constante, então queria dizer que a distribuição das palavras num texto segue a velha exponencial. Que, se for, depende da maneira como a gente fizer, se for logarítmo, está uma vez. E este foi uma descoberta daquelas lancinantes, 1949. Foi que 20% das palavras explicam 80% do texto. Mas 20% de 20 também são 80%, de modo que 4% das palavras explicam 64% do texto. E 0,8% das palavras explicam 51,2% do texto. E 0,03% explicam 33% do texto. Então, e se forem por aí abaixo, agora fazem os 20%, 0,3%, ainda vai 25%. Logo, quando chegarem a 0,6, a 6,0,1, ainda é uma carradaria de explicação do texto por muito poucas palavras. Então, isto, como é que a gente... Porque isto depois, o que se verificou é que isto era verdade para os átomos, do Boltzmann, para as palavras do Zipf, e era verdade também para a propriedade agrícola, do Pareto, e era verdade de tudo. Era verdade. Isto que é, como é que a gente tentou resolver esta coisa dos 2080? E resolvemos para dois casos. Um foi o Golfo e o outro o hipismo. Foi com o handicap. E o handicap é... seja quem for, começa amanhã a jogar golfe. Tem um handicap de 28. O maior campeão do mundo pode jogar com ele, porque tem no campo que dá menos 20, para ganhar, tem que dar menos 29 tacadas que ele. E é um handicap. Nos cavalos, põe mais pesos no desgraçado do cavalo. E é isto que a gente faz. Isto tem rigorosamente o mesmo efeito dos impostos, porque estes que são, que têm tudo, não são tocados. E estes que não têm nada, também não são tocados. O que é que a gente tem com o DS maior que der? Esta coisa é que
1% dos escritores é 50% dos livros que a gente lê. 1% dos compositores, 50% da música. 1% dos pintores, 50% da pintura vista. E 1% dos jornalistas, 50% do que a gente dá. E o que quiserem também é 1% dá 50%. Isto quer dizer que aquela coisa do DS, do segundo princípio da termodinâmica, quer dizer que no mundo está metida a conflitualidade. Então, o segundo princípio da termodinâmica dá para a vida e para o mundo duas coisas que são essenciais também. Uma é a diversidade e outra é conflito. Como é que a gente faz com que para que a entropia não esteja sempre a crescer? A entropia só cresce num sistema fechado. Então só há um processo. É abrir o sistema. Isto é o que acontece, porque a gente pode crescer em parte do sistema se o abrir. E foi por isso que os romanos, no ano 311 a.C., fizeram a primeira estrada terrestre para levar o pessoal e abrir o sistema até a Via Ápia, até ao sul da Itália. E inventaram 3 coisas que ainda permanecem hoje. Não quero ver todos os outros filmes. Uma é o passaporte, não era para passar fronteiras, era para ter autorização para andar na estrada. Outra era a portagem. E já naquela altura os senadores estavam isentos de pagar portagem, que é uma coisa que ainda acontece hoje. Este mundo da primeira estrada abriu o mundo. E este, ao abrir o mundo, trouxe coisas fantásticas. Trouxe uma rede, também a rede de estradas que havia na bendita da... E há aí uma moeda única. Uma moeda única que ia do Cabo da Roca até para lá da Turquia, da fronteira da Escócia, até ao sul do Saara. E, durante este tempo, houve um senhor chamado Maupertuis, de Maupertuis, da lei do conhecimento íntimo da professora Margarida, o senhor Maupertuis, que começou à procura, em 1700 e tal, de como é que seria esta coisa. Havia tantos princípios, já um mínimo para isto, não é? Ele começou à procura de como é que o mundo andava. E escreveu, então, um acordo a procura de um acordo entre uma concordância entre as diferentes leis da natureza. E estabeleceu um princípio que é o segundo lei mais geral a seguir à termodinâmica, é esta. Desde que haja uma mudança na natureza, a quantidade de ação necessária para essa mudança é a mais pequena que seja possível. Qual é a ação para fazer isto? É a energia que se gastou vezes o tempo que se mudou. Portanto, é uma energia vezes o tempo. E então, a professora Margarida, o que fez, a tese de doutoramento dela aqui nesta casa, foi medir a inovação em medicina, medir quanto tempo é que os enfermos estavam no hospital, porque a energia da gente doente ou enfermo é mesmo. De modo que ia quase acompanhando uma doença dos pulmões, teve ali as fichas de antes, desde 1800 e não sei o quê, até não sei o quê, mas bom. E este segundo princípio, este princípio do mínimo da ação, é o que nos deu os transistores, que nos deu a mecânica quântica, nos deu a maior parte do entendimento que hoje temos. E isto, nós vamos fazer uma coisa que vai ser a viagem pelas estradas, que é para abrir o sistema, que é para a entropia descer. Então, para vir da terra dos belgas até à terra dos lusitanos, a ação é a energia vezes o tempo. Portanto, para eu ir, é o meu peso, não está aqui para questão, 2.200 km, 80 dias a pé, e aquilo 86.400 minutos é o número de segundos por dia. Isto dava um mínimo de ação. Quantas vezes é que eu viria aqui? Nunca. Mas o mundo começou do Império Romano a partir. Porquê? Por uma razão muito simples, a entropia cresce sempre. E essa entropia cresce sempre. Para crescer em algumas partes, houve uma grande descoberta que foi dos portugueses. E a descoberta dos portugueses
Foi muito simples. O mundo em 1400 era este. O mundo, passado 164 anos, em 1564, era este. Porque os portugueses tinham feito a descoberta. Isto trouxe um novo comportamento. Mais trouxe nos biombos Nambá, que estão no Museu Nacional do Rodrigo, se olharem com olhos de ver para ele, estão lá. Tipos da Europa toda. Olha, os judeu com óculos. Estão árabes, estão índios do Brasil, estão africanos, estão hindus, estão indochineses, estão chineses. Em terra estão os japoneses, está lá a humanidade pela primeira vez toda. De quem é que lá está em menor número? Os portugueses. Mas é deles a nau, é deles o comandante, os pilotos e os outros. E nós descobrimos que há só um oceano. Esta é que é a grande descoberta. É para os descobrimentos chegar aqui ao além, toda a gente. Agora a descoberta que só há um oceano e é possível ligar toda a humanidade por estradas do mar, só não. E vai a segunda estrada. Tá bem? Ainda já passaram um bocado de tempo, já viram do ano 400, ao final do Império Romano, até 1564, vai um bocado de tempo. E este só haver um oceano trouxe-me até uma coisa aqui bem perto, que é o Alto da Serra da Lapa, e ao ano de 1666. O ano de 1666 é para a humanidade uma espécie de ano mirável, que é o ano que se descobre uma nova geometria, uma nova arte, como se dizia na altura, e um novo e completo renascimento com o acrescento. Há aquelas três maneiras de representar o mundo, que é fala, gesto, fala e desenho. Acrescentou-se então uma quarta, que foi com Newton, Leibniz e Descartes, a matemática. Já agora convido-os todos a irem a Casal de Sintra, porque eu tenho lá uma criação de bucos mirandeses e o buco macho chama-se Sir Leibniz. Sir Leibniz. E vamos na quarta representação do mundo. Não há mais, hein? Porque isto tem esticado, só com 4 representações que a gente consegue fazer. E com o início das estradas do mar, para vir da terra dos belgas à terra, demorava 8 dias. Eu sei que ainda era uma pancada muito grande, mas com este abaixamento 10 vezes, dizer, mas só foi 10 vezes, está bem, eu fico com a diferença que há entre o euro milhões de 150 milhões e o euro milhões de 15 milhões. Fica a diferença. Não é? Quando os números são grandes, uma ordem de milhões de vezes é uma brutalidade. Entre 10 e 1, talvez não muito, mas entre 150 milhões e 15 milhões, o meu caro Ricardo Sousa Silva também ficaram muito bem. Se sobrar algum, faz favor. E então, com esta matemática que apareceu, nós fomos então capazes de fazer uma nova e grande aventura. Porque descobrimos que havia lux no lumen. O lumen é a luz que vem do sol. O lux é o entendimento que a luz dá. O lux está no nosso cérebro, na nossa mente, ou lá no que é que seja. A nossa mente está nestes lasers que estão aqui a lapidar um diamante e com a mão que o cérebro, que a mente guia para esta maravilha que é a luz. O lumen e o lux. Eram duas palavras distintas. Nós só hoje utilizamos luz para o dos nossos pecados e para quebrar bastante o nosso entendimento. Mas com esta luz apareceu então, em vez de seguirmos a procura da verdade com a lógica, a tal coisa da fala. Tínhamos uma representação matemática do mundo. Então o bom senhor foi muito censurado em ciência, chamado Bernoulli, que também escreveu as equações que permitem a gente voar. E
mais velho da família, é Jacob Bernoulli. Este Bernoulli que está aqui. Escreveu um livro que só há pai 10 a 12 anos, 15 anos, mais. Foi traduzido de latim para inglês e que se chama Arte Conjectandi, a arte de conjecturar. E o que é que este senhor fez? Disse, ele também teve uma vantagem. Naquela altura, século... Este livro foi publicado postumamente, porque ele nunca quis que isto publicasse em vida. Podia-lhe acontecer uma coisa má, incluindo ser brilhado. E então, este senhor, o que ele faz é, tem duas grandes áreas no livro dele. Uma que é o acaso, que nós temos como sinónimos chance, sorte e, por vezes, probabilidade. Na altura, acaso e probabilidade não eram sinónimos. Acaso era uma coisa que está fora de nós e a probabilidade era, do latim probabilities, é quase verdade. E é o provável das pessoas da meteorologia que dizem amanhã é provável que vá chover. Este provável é uma medida de quão certos eles estão que amanhã vai chover. Como é que o acaso funciona? Este acaso é uma teoria geral, que a gente todos é cultural, que é a teoria dos grandes números, que é que se eu tiver tempo suficiente para fazer uma experiência, a frequência com que algo acontece é o acaso disso suceder. Nós dizemos é a probabilidade disso suceder. Mas o que é que me adianta eu saber que no lançamento de uma moeda sai 50% das vezes coroas, 50% das vezes caras, para prever qual vai ser o resultado do próximo lançamento? Não adianta nada. Nada. Portanto, este 50% do acaso de sair caras ou coroas é uma propriedade da moeda, não faz parte do meu conhecimento. Mas, o que eu tenho de fazer, e eu quero prever, que é por uma probabilidade de ser que longe certo eu estou. Como é que eu faço isto? Olha, é por combinação de argumentos. Os meteorologistas têm imagens de satélite, têm cartas de pressão e temperatura, têm estatística e olham para a janela. E cada argumento daqueles tem um peso. O que olham para a janela tem muito mais peso que o resto, não é? Ninguém vai dizer que agora aqui na colher está um sol radioso, mesmo que a imagem de satélite não mostre lá nenhuma nuvem. Tens de olhar lá para fora e o argumento do que eu estou para a janela desarma os outros todos. E então isto passou a ser o centro da conjectura, que é um ente matemático que tem por elemento o argumento e o seu peso. Este conjunto nós chamamos de qualificista de sistemas de crença. Algumas até podem ser religiosas, mas não é nesse sentido. Isto mudou tudo no mundo. Mudou tudo no mundo porque quando eu tenho esta possibilidade, e eu tenho um argumento que é bem constante, eu sou capaz de prever. Caso contrário, sou capaz de predizer no máximo. No máximo. E sou capaz de uma coisa. Como é que eu faço isto? Vamos pensar lá em casa. Há uma coisa que não sai bem do escândalo, ou seja, da lei geral. E a gente diz assim, vou falar com ela sexta-feira. É hoje. Olha para a cara e tal, é agora. Como é que a gente faz isso? Então os garotos são especialistas em fazer isto. A gente aprende isto logo pequeno, que é o tipo que quer uma bicicleta e que tem que proibir de ter a bicicleta. Então ele começa a ver quando é que eu vou, com quem é que eu vou falar primeiro, com a mãe ou com o pai? Talvez seja com a mãe, talvez seja com o pai. E é os argumentos e os pesos. Estão a ver o sistema. E é assim que os designers fazem, embora isto não esteja consciente. O sistema de crenças é o argumento e o peso. A gente olha para a cara e é hoje é que eu vou pedir ao reitor. Não é bem, mas pronto. Pode ser coisa necessária. E isto quer dizer que o mundo que nós temos na frente
é comandado pelo nosso sistema de crença. Porquê? Porque o que a gente vê no mundo, os dados estão aí para toda a gente. Pensem numa radiografia. Eu olho para a radiografia e o que é que lá vejo? No meu caso, que vejo logo coisas mais, estou todo para e os ossos estão feitos por uma massa. Houve uma vez que tiraram uma fotografia íntima para os pulmões. E eu olhei para, fiz uma desgraça, olhei para a radiografia. Eu não sabia que o pulmão mais esquerdo, apesar de ter o prémio de fama, tem que acrescentar, mas ele não sabe nada de medicina. Mas com os médicos. Eu olhei para aquilo, faltava um dedo por causa do pulmão do lado esquerdo. Não sei como os dois. Nunca fui tão depressa ao médico. E depois, lá vemos nas 40, as responsabilidades que têm a ver, não sabe que o pulmão esquerdo é mais pequeno, tem que impactar uma data de órgãos lá por baixo. A senhora disse-me aquilo, deu dor e gato. Não tenho que saber. Os dados para mim e para a médica são rigorosos, para todos nós, são rigorosamente os mesmos. O que a gente não observa não é o mesmo. E este é o segredo do design. Porque uns veem uma coisa, outros veem outra, depende de quê? Do sistema. Eu fazia, aliás, uma pergunta aos meus alunos. Agora vão assistir a 3 fracas figuras da África que estão acocorados em 8, 10 metros, talvez menos, de 15 leões, 14 leões e 1 leão. E como não têm armas para caçar antílopes grandes, eles vão roubar àqueles 15 leões um grande bocado da peça que eles acabam de caçar. Eu perguntava a qualquer um, eu sentava-me lá, e se tivesse uma parede de botão de 5 metros pelo menos, e eles viam os leões dentro da parede. Mas eles estão, e vão-se levantar, e eu pergunto, estão lá os mesmos dados para mim, para todos nós e para eles. O que é que os faz? Que observáveis é que eles estão a observar que eu não sou capaz de ler lá. E como é que um mais velho, que é o sábio, está a treinar os outros? Porque os dois vão, e esse é o segredo entre as ciências de engenharia e a arte, é que não há substituto em trabalhar com o mestre. Não há. Porque a maior parte das coisas que se ensinam não são por qualidade. O que é que faz estas boas almas, às tantas, isto, como é que é? Como é que isto se arranja nos estudos? São 14 leões, eles já viram a distância que eles estavam. O que é que este homem que é sábio está a olhar para lá, que é uma fraca de está a olhar para lá, o que é que ele está a observar, que a gente não é capaz de perceber nada. Porque ele às tantas vai-se levantar, os outros dois andam a aprender com o mestre, mas não isto não é design. É a observar o que não está lá para ninguém de nós. Olha para isto, um bicho está a comer. E às tantas, a leoa, vejam bem, ele vai, há uma leoa que vai fugir, depois, a seguir, olha, uma leoa fugiu, outra leoa fugiu, o leão fugiu, 15 animais destes que os desfaziam em segundos, fugiram todos. E mais, olha uma leoa cheiramente, eles vão cortar com muita calma, sem exagero, um grande pernil que nunca caçariam, vai pô-lo ao ombro, o que é que raio ele está a observar que a gente não é capaz de enxergar. E há uma leoa que vem lá, mas vencendo o medo, vai até lá, pega na carcaça, ele pôs aquilo ao ombro, olha, há uma leoa, vai lá,
Mas não é para ir atrás deles, é para esconder aquilo que não venham eles lá outra vez. Agora, o que é que estes três, especialmente aquele homem sábio, estavam a observar que nenhum de nós foi capaz de observar? Portanto, as observáveis dependem do sistema de crenças. Dependem mesmo do sistema. Isto, para o sistema de crenças, quer dizer que o tempo está todo impactado. É que eu só sou capaz de ter um sistema de crenças se estiver a falar com o futuro. O futuro tem que me visitar. E, por isso, o tempo presente e o tempo passado são ambos, talvez, o tempo futuro. Estão, talvez, ambos no tempo futuro. E o tempo futuro está contido no tempo passado, e se todo o tempo é eternamente presente, então não se pode vencer o tempo. Porque eu tenho que saber o que vai lá estar, o médico tem que saber o que vai lá estar no futuro para me dizer que observável é que eu tenho no presente e que maleta é que tenho, ou que aquilo é normal, depois quero ser mais pequeno que o direito, e portanto está-me safado. Isto é, acabo de vos dizer que é mecânica. Se um que é um brochedo da grande, eles é que fazem aqui um brochedo da grande. É isto. Tenho lá os dados todos, mas qual o dilema do gato Schrödinger? Do gato dentro da caixa, está morto ou está vivo? Já está para logo ver, não é? Mas para logo ver, teve que saber o que é um gato vivo e o que é um gato morto. Portanto, o futuro tem que falar com a gente antes. Este mundo foi às tantas dado para pintar a um homem extraordinário. Porque isto é, as observáveis são dados convoluídos com o sistema de crenças. Uns veem uma coisa, outros veem outra, depende da educação, do treino, dos mestres com quem andar, depende disso tudo. Um dia pediram ao Salvador Dalí para pintar o que era a mecânica quântica e esta coisa do poema do T.S. Eliot, que é uma pérola. Time present and time past are both perhaps in time future, and time future contained in time past. If all time is eternally present, all time is unreal. Pediram-lhe então para fazer a arte da congênita. E ele escreveu, ele pintou esta natureza morta. A natureza morta é de coisas inanimadas. Não lembrando de um livro que não está aqui, portanto, não, da Revolução Nata, e muita raça em privado, muito mais que ele. E então, uma vez estávamos a discutir pintura lá numa tortura que era a mesa dos 24, mas era só de sol. E era a mesa dos 24. E então, estávamos a falar, e às tantas, o Revolução Nata sai-se com esta. Epá, olha, isto de naturezas mortas, eu conheci tive um amigo que era uma pessoa que tinha tanta simpatia pelos outros, tanta. Cada vez que via uma natureza morta, deixava um cartão com os pés. Foi bom, do Revolução Nada. Mas esta, eu pergunto, é tudo de objeto inanimado. Mas está algum parado? O único que está parado não é inanimado e não podia estar parado com a filha, que é a andorinha. O resto está tudo a mexer-se. E isto o que quer dizer é que se pode ser e não ser no mesmo local, no mesmo instante. Ele chamou isto still isto, ou uma encomenda americana, e isto chamou-lhe still life, que é o que diz na natureza morta, still life, não é natureza parada, still life fast moving. E é o que é. E portanto isto e o seu contrário, no mesmo local e ao mesmo tempo. Não é bem português, mas claro. Este mundo é o mundo em que nós vivemos. E a chave para nós sermos capazes de viver deste mundo foi escrita por este senhor Kropotkin num livro fantástico, 1902, nem há tradução em português. Eles eram russo e este da ajuda mútua,
um fator de evolução. O que ele diz é muito simples. É a tal história da entropia de descer. É mais outro perigo existente. O que ele diz é, claro que a evolução à la Darwin está mais provada. Claro que o mais forte e o mais adaptado ganha. Mas, isto é um método muito primitivo de evolução. Há um método muito mais avançado de evolução, que é o método da cooperação. Porque não importa que espécie, qualquer espécie, tem tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade dos seus seres individuais cooperarem entre si. Aqueles leões, não era ninguém capaz de os caçar se eles cooperassem. Ninguém coopera, ninguém caça elefantes em manada. Pode caçar, que também fica bastante finado. E esta coisa, nós ainda não percebemos que há um método de evolução muito mais avançado e que se chama o método da cooperação. E no método da cooperação, o que ele diz é: a cooperação não é amor, nem sequer simpatia, que induz a manada de ruminantes ou uma récua de cavalos formar um anel para resistir a um ataque de lobos. Não é amor que os lobos juntarem-se na matilha para caçar. Não é amor que induz os gatinhos e os cordeiros. É um sentimento infinitamente mais amplo que o amor, ou simpatia pessoal, um instinto que devagar, lentamente, desenvolveu entre animais e entre os homens no curso de uma lenta e grande evolução que ensinou a animais e homens a força e a prática da ajuda. Os suportes mútuos trazem e a alegria que aí advém. 1902. Isto não é cultural. E nem é cultural uma coisa que deu origem a um filme de um parceiro esquizofrénico, do Dr. John Forbes Nash, que deu o filme Brilliant Mind and Very Beautiful Mind, no inglês daqui, que descobriu em 1950 o equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash é a matemática, é a prova com matemática de ser a evolução pela cooperação, é o processo mais avançado de evolução. E o que ele diz isto é o equilíbrio de Nash, no fundo o que ele diz é: se os dividendos que eu tiro para a minha estratégia e os outros todos tirarem para a estratégia individual de cada um for o máximo que aquela estratégia dá para cada um, então eu atingi o equilíbrio de Nash. Que é, por outras palavras, sobra quem? O mais altruísta e o mais forte. Este equilíbrio de Nash, este prevalecer não só do mais adaptado, mas é do mais adaptado e do mais cooperante. Este mundo deu-nos outro avanço naquela história que é a evolução, o método mais cooperante, e abriu-nos então a porta para novamente fazer uma coisa que é a cooperação mais avançada, é energia a mais baixa entropia, que é o homem sustentável. Quando um sistema aberto, a entropia pode crescer em determinadas partes. E por isso a gente passou a ter estradas aéreas. Em 1903, para o nome dos americanos. E nas estradas aéreas, nós, da terra dos belgas para a terra dos lusitanos, demora 9 mil segundos, que é 2 horas e meia. E, portanto, esta a ação diminuiu brutalmente. Quantas vezes é que se vem? Há uns parceiros que se dedicam a ser eurodeputados. E vão e bem, almoçam para ir por país e tal. E isto deu, cada vez que aparece um novo meio, dá um comportamento emergente. Cada vez que aparece uma nova estrada, que é porque a entropia desce, no princípio, e depois volta a crescer, porque o sistema volta a ficar fechado. Porque quando a gente descobre uma estrada, abre, mas depois fica outra vez fechado. Mas o comportamento emergente é um comportamento que não é explicável pelo comportamento anterior. É como a água, o gelo, não é possível explicá-lo a partir das propriedades da água líquida. Em física chama-se isto de mudança de estado, nas ciências sociais é o comportamento emergente.
A entropia tem que crescer. E então, para ter isto, nós, um dos Lusíadas, o Luís Vaz de Camões, teve um lampejo, Estância 76, canto 10, e inventou a ida para o espaço. Não vou acreditar em mim, no 572, claro. Escreveu isto, para mostrar a rota do Vasco da Gama até à Índia, disse, pega uma musa, em vez de ser botões e delas não, claro, foi uma musa, ela foi publicada uma musa, chegou no Vasco da Gama e disse assim, uniforme, perfeito, em si suspiro, qual enfim o arquétipo que o criou, vendo o Gama este globo comovido, de espanto e desejo ali ficou. Diz-lhe a deusa, o trasunto reduzido em pequeno volume a que te dou, do mundo aos olhos teus, para que veja por onde vais, irá e o que deseja. E se isto não é ainda para o espaço, macaco de uma morda, mas este senhor, que era professor de instrução primária, agora chama-se outras coisas, Tsiolkovsky, e um Papa fez o exórdio em 20 de setembro para o lançamento de um satélite, que em 57 estava, em 60, esta era a densidade já de comunicações de satélites no espaço, e este foi o primeiro homem a ir para o espaço, com um senhor que eu conheci muito bem, que desenhou a cápsula, chamado Ivanovsky, que morreu até em Lisboa, e aqui na Covilhã, e devo dizer aqui, na Covilhã ensinou um professor que desenhou as naves que foram ao Marte, a Marte e a Vênus. Ninguém lhe ligou o caroço de coisas de manhã, como é devido e fácil. E então, este senhor, o chamado Gagarin Ivanovsky, que morreu lá, foram para o espaço. Mas ir para o espaço é muito complicado, porque é uma nova estrada. Isto, ou seja feito à NASA, tem pintores, ao menos para fixar como é que vão os astronautas antes de ir para o espaço. Isto é um astronauta antes de ir para o espaço. Está cheio de medo, que empreendemos, o que é que te prende, o que é que está a colher. Ele está a preparar o corpo para as agruras da viagem, está a cismar como é que ele vai vencer a curva do medo. Está em si, porque viajar no espaço não é fácil. Não tem gravidade. A córnea muda de posição. O cálcio não sabe onde é que está o nó. O sangue para aquecer o cérebro, como não há gravidade, a hidrodinâmica não lhe permite saber como é que há de fazer lá em cima. Mas ele, às tantas, vai ouvir ombra vai fogo, sombra vai-te embora. Vai afirmar o sorriso no município, vai aparecer na televisão, e por isso é que nunca vi uma saída em direto das naves, nunca viram, era possível. Mas, e às tantas chegamos a outro planeta, porque já não estávamos assustados, nem estávamos a apreender. Foi um esforço de muita gente, mas às tantas tínhamos entrado numa nova estrada. E um deles, Basal, veio cá a Portugal e andou comigo. A única coisa que ele quis fazer por ele, curiosamente, foi tirar uma fotografia junto do túmulo do Vasco da Gama. O resto foi tudo o que estava previsto. É para os quis tirar aquilo sozinho. É para entrar nos Jerónimos, que aquelas entrevistas todas, tirar uma fotografia sozinho ao pé do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode dizer. Foi uma coisa. E nós, então, conquistámos outra vez outra estrada, e nessa estrada nós fomos indo outra vez fazendo coisas que foi baixar nos anos 60 a entropia do sistema. Isto foi em março, o lançamento do PELSAT 2, agora numa rede de satélites que foi retomada. Isto foi a inserção em órbita nessa altura. E lá estamos nós sempre nesta coisa que é o que é que a gente tem que fazer para decrescer em partes do sistema. Graças a Deus, eu nasci em 1947 e tive um irmão. Eu tive um irmão
este meu irmão, este meu irmão é um transistor. O transistor nasceu logo a saber que é o mais adaptado, mas o mais cooperante. E logo a seguir a ter nascido, ele não teve. O que é que ele fez? Cada transistor, num microprocessador, coopera com trilhões de transistores. Eu sou de carbono, o meu irmão é de silício, transistor. E, então, nós, cada par de anos, está sempre a crescer. Cada vez cooperam mais. O que é que deu como resultado? Bem, é que nós estamos, então, no mundo desenhado por uns e desenhado por eles. Então, agora vamos entrar mesmo no tema da matéria, que é, hoje, estão todos confrontados com esta coisa da inteligência artificial. O senão, devo-vos dizer, que dizia que não há outra inteligência que não artificial. Porquê? Os nascidos e os fabricados, os nascidos e fabricados têm, hoje, mais uns competidores que é, só havia nascido e só havia fabricado. Agora, passou a haver um tipo que é a união entre nascido e fabricado. Mas curioso não, que nos aconteceu, o que acontecia é muito simples. Algum de nós sabe qual é os neurónios que estão a fazer o quê? O Carlos, um amigo viu o seu IRS, sabe o que é? Não lhe deu alguma coisa para não. Então quer dizer que do estado cerebral a gente sabe zero. Do estado mental sabemos tudo. Então se o estado cerebral está separado de nós, a nossa inteligência é tão artificial como tudo é. Mas é que nem tenho mais que eu. Porque já viram, depende do sistema de crenças, depende do futuro, vai visitar o passado, depende do ensino, depende do treino e depende dos mestres com quem esteve. E é de tal maneira que eu desafiava as pessoas catânicas todas desta casa, incluindo eu, para irmos calçar o calçar lá o pernil ao... Não é? É capaz. Eu, por exemplo, os leões olhavam para mim e diziam: ei, paguei este mundo que nós estamos a assistir é um mundo que não se liberta nem do segundo princípio da termodinâmica. Diz que não há homens que não sejam todos. Curiosamente, foi um literato que descobriu isto. Chamava-se Wittgenstein. O homem é entrópico e do princípio do mínimo da ação. E é bem que a gente tenha consciência por isto. É que nós, hoje, somos isto. E estamos a passar cada vez mais por negativas. Cada vez que a gente sabe qualquer coisa, passa por negativas para os fins fabricados. Não é? Até, não é? Passamos para os fins fabricados. E os fins fabricados, por exemplo, não nos deixam entrar se a gente não tiver o cartão certo, não é? Suponham que a gente tinha um banco, agora vai às paredes, reza, põe, não é? E aquilo dá dinheiro. Se não disser, pá, não tenho cá dinheiro, dá uma volta. Se fosse uma pessoa, como eu ainda sou da geração que estava lá, e disse, pá, empreste-me aí 20 euros, pá, a segunda-feira vem cá pagar. E se tivesse, claro. Hoje isso é impossível. Porque os seres de silício, nós demos cooperativas que eles não tinham. Isto, vão ver, não foi notícia. Não foi notícia. Isto é... Onde é que se carrega para isto? Isto foi em 2010, os computadores do mundo tomaram conta da Bolsa. E em meia hora desfizeram 70% do valor da Bolsa. Ou seja, uma coisa que valia 1000 passou a valer 300.
Isto que estão a ouvir é um tipo completamente passado da cabeça, que é o CEO da Standard & Poor's. A Standard & Poor's tem que dizer que chegar ao nosso Presidente da República e vai comprar isto. E a informação tem que estar por aí. Mas agora, olhem isto aqui. E às tantas, o que é que fizeram? Nós, os carbonos ligados aos seus repuseram como é que estava o valor da bolsa e durante tempo não houve trading feito. Isto não foi no início. Ou seja, isto é um mundo em que nós temos que estar a saber que o que aprendemos com eles também depois tem influência naquilo que a gente faz. Este mundo é um mundo que durante algum tempo nós considerámos muito bem, porque a entropia desceu. E de tal maneira desceu que nós fizemos coisas que eram impensáveis, mas às tantas nós não conseguimos evitar isto. O sistema fechou-se, a entropia cresce e o que acontece? Bem, é uma nova sociedade que existe, mas não foi socialmente construída. E por isso nós estamos agora no design para esta sociedade de hoje. E na sociedade de hoje, nós hoje somos capazes também de cada vez que cooperamos entre seres de carbono e seres de silício, conseguimos coisas fantásticas. Este é o exemplo máximo que eu considero hoje de cooperação e de baixamento dentro do cada pontinha amarela é um avião. Isto requer a cooperação de milhões de seres vivos, de seres humanos e seres de silício. Cada pontinha amarela é um avião a andar. Isto só é possível fazer, isto é uma animação, mas na 24 horas, é só possível fazer porque há milhões de seres de carbono, ou seja, humanos, e milhões de seres de silício a andar uns com os outros. E vocês também reparem numa coisa, tirando aqui o hemisfério norte, depois há aqui umas coisas aqui com o Rio de Janeiro, depois há aqui outras coisas no Japão e na China, aqui umas na Austrália, o resto do mundo vive muito mal. E onde não houver pontinhos amarelos, vive-se mal. E é isto que nós temos até este momento. É este mundo. E neste mundo, do nascido mais do fabricado, ainda só temos 4 metros da representação do mundo. E temos outra coisa. Nós, daqui a um par de anos, se não nos matarmos entretanto, nós vamos ser 9 mil milhões. Eles vão ser, por cada um de nós, vai haver 1,5 mil milhões de seres fabricados. E eles também têm o seu sistema de crenças e a sua uma estrada nova, a estrada dos e-mails, aquelas coisas todas que chamam de redes sociais. Nesse mundo, a ação é para a vida da Terra, manda um eletrão. Não admirem que toda a gente esteja pendurado nisto, é porque a ação que se gasta para a gente ir de um lado para o outro é mínima e deu um comportamento emergente. De tal maneira que a gente hoje encontra-se assim. A informação é separada da comunicação. Hoje a gente não há qual comunicação social, não existe informação. Mas comunicação, pôr em comum com o outro, não é isto. Pois também, isto só é possível, na web não há pensadores, só há pensamento se a gente for capaz de suportar a linguagem. Por isso é que na web pode dizer todos os lados. Não é perguntar se era bem para censurar a web ou não. E dizem, mas não se censura nada, por exemplo, não ficar a saber quem é que estão. Como é que são? Porque ninguém deixa mais impressões digitais, mais localização do que os que estão todos os dias na rede social. E mais, deixa pegadas mais profundas e mais perenes do que se andar no campo de lama. Ninguém sabe. Mas isto é o mundo onde nós vivemos e andamos um bocado baralhados, porque isto foi muito interessante no início, e em que só havia, e neste mundo não há observadores, só há observados. E nós fomos treinados na nossa vida em coletividade
Quem observa é quem tem poder. Epá, não, eu, o general, não passa a revista às tropas, não é tropas que passam a revista às tropas. Agora, se for que o general estava a dar direto da televisão a toda a hora. Por isso é que lá se fazem, lá se mordem na televisão e nas webs. Não tem hipótese nenhuma de resistir, porque são quem vai. São sempre pessoas respeitadas. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, são as pessoas que se ficam aqui. Excelentes. Mas são eles, quando lá a televisão, são os observadores. Não só são os observados. Acabam por, em termos mais coloquiais, é inevitável que assim é. E porquê é que assim é? Quem disse, foi o Fernando Pessoa, esta foi o facsimile da página onde ele deduziu, a partir desse Mem Sagitat Molen, que é um verso da Eneida, o título para o poema, a mensagem. Mem Sagitat Molen, o espírito domina a matéria. E nós hoje é o que fazemos. Porque nós inventamos, então, a quinta estrada. Nós temos estradas terrestres, do ar e do espaço exterior. Mas são todas do espaço. Vou eu. Nas estradas do tempo não vou eu, mas já existem. A gente pega no telemóvel, não sai de um sítio, o outro não sai do sítio, quem for. E se forem reparar para a portagem, em vez de ser uma portagem por quilómetros, que é o caso das terrestres, das marítimas, das aéreas, é por não sei quantas horas, minutos e segundos nas minhas estradas, pimba! A gente, como não dá conta que aquilo há uma portagem, é importante. É que nem portagem, nem dá conta. Mas nós então vivemos então nas estradas do tempo. Nas estradas do tempo existem coisas que a gente não vê. E numa das estradas do tempo tiveram um efeito importantíssimo em nós. Porque as estradas do tempo passaram a ser um sítio onde a gente tem uma enorme confiança uns nos outros. Porque temos tanta confiança uns nos outros que pagamos com eletrões, que é uma coisa que aqui existe. E nós todos não vamos ver, nunca vimos, e vamos alguma vez ver. A gente paga com eletrões. Quando a gente diz, colega, é a universidade paga. Paga, dizem sempre. Mas paga com o quê? E a gente diz, faz transferência bancária, mas transfere o quê? Então, no fim, transferem eletrões. E o nosso dinheiro é uma quantidade de eletrões que a gente nunca vai ver, que estão num condensador elétrico e é a quantidade de carga nesse condensador é que a gente diz que é o nosso dinheiro. E, portanto, realmente isto teve uma coisa fantástica que nós passámos a ter de tal maneira confiança que passámos a ter por tudo dos eletrões e até temos, o Fernando Pessoa escreveu um ponto excelente que é o impressor ilegal de dinheiro falso. Não? E agora, há os impressores legais de dinheiro falso, que é os pirâmides. A coisa material daquilo é zero. Durante algum tempo, baixa a entropia, nós estamos muito contentes com isso. Fazemos maquininhas deste tamanho, isto são coisas que voam, estão a ver aquilo de voam, podem entrar pelo nariz ou por. E houve um homem que criou isto tudo em 40 e tal, cibernético, chamado-se Nobre de 48, que é a maneira como é que seres carbono e seres silício andam. Então, a única coisa que vale a pena ver hoje no mundo de homens entrópicos, e tudo entrópico, é ver que, agora, há esta coisa, ChatGPT. ChatGPT é excelente, porque a gente, estão a ver, 99% nada tem. Para entreter esse vai ser ótimo. Porque no ChatGPT a gente nunca aprende. Porque, ou seja, o futuro nunca nos visita. Nunca. Portanto, a gente não está a observar nada do que lá está.
E depois tem outra coisa. Como para cada bit é preciso uma carrada de energia, hoje não há nada mais poente, nada mais poente, chamada isto de ser limpo, é a maior farsa que se pode. Aquele data center da Altice é o maior poluidor aqui da Beira Interior, mas para além de tudo o que possam imaginar. E porquê é que a gente gosta disto? Porque, entretanto, baixou. Mas vamos ver, se este carbono, está a ver o carbono, um senhor e uma macaquinho. Havia um amigo meu, que era o Pedro Bandeira Freire, quando eu lhe mostrei esta imagem pela primeira vez, disse, isto realmente, depois escrevi isto num livro que é, cada um tem a sua anatomia, a uns fica melhor que a outros. Só que isto, os acontecimentos cerebrais, mentais, cerebral, não tenho acesso, mental, sei exatamente tudo. Os seres de silício, acontecimentos cerebrais, sei tudo o que é que lá se passa, mentais, não sei, deduzo o que é que lá se passa. Depois, fluxo de consciência dos seres de carbono, dos seres de silício. A gente tem que estudar. Porque isto é que tem que ser estudado em design, que é sensações, pensamentos, objetivos, desejos, crenças. O que é que acontece? Os seres de silício, sensações. Vamos comparar. Seres de silício e seres de carbono, também? Os seres de silício conhecem-nos infantilmente, carbono não conhecem. Os seres de silício conhecem-nos, não os conhecem poligalmente, os pensamentos, estes conhecem. Os objetivos não os conhecem, o carbono conhece. E vai fazendo isto para os desejos, para as crenças, para o que quiser. Até que às tantas há um que é este, que é o teorema de Gödel, que é um teorema muito antigo no conhecimento humano, mas que foi demonstrado pelo Sr. Gödel, que mesmo para a aritmética, se eu conseguir, tenho uma proposição que é uma verdade. Depois faço, e tenho duas que são verdade, faço operações de lógica sobre elas, posso chegar a uma frase, uma proposição sobre a qual não sou capaz de dizer se é verdade ou mentira. Os gregos diziam isso, sabiam que era assim, diziam, nós, eu só digo mentira, se é verdade ou mentira. Se é mentira, é verdade, se é uma confusão. O que é que a gente faz? Diz, olha, para ver se não me esqueço para contar logo à noite lá em casa. Os seres de silício ficam empandeirados. Se chega a uma proposição sobre a qual não é capaz de decidir se é verdade ou mentira, o computador, por exemplo, fica toda a vida ali. Não pode viver com uma coisa que ele não é capaz de decidir se é verdade ou mentira. Nós somos completamente iluminados. E depois, nós estamos habituados a fazer isto, que é, o mais simples é certamente o mais verdadeiro. E depois, de caridade, é ser igual a gente, sabe, faz tudo menos. Nós restringimos com isto o espaço das possibilidades e das decisões para encontrar aquela coisa que nos está sempre a escapar, que é a causa e efeito, que é saber onde e quem é o filho da mãe do culpado. Pá. Porque agora, o que aconteceu, aquela coisa do ascensor da glória, que não ouvi uma boa alma dizer assim, a gente tem que descobrir que aquilo partiu-se, que é para nunca mais acontecer. Querem saber quem é o culpado. Sabem quem é que vai ser o culpado? O cabo. E é que não há praça, os soldados nem era o cabo ou o soldado. Nós enlouquecemos. Nós enlouquecemos. Porque queremos tudo racionalizar. E racionalizar é uma coisa que é localizar e restringir e simplificar tudo. Porque aquilo que a gente demonstra em matemática, e mesmo por arrasto, em física, são coisas muito simples. O Newton, um grande daquele base de chumbo e uma pena caem à mesma velocidade. Não, foi preciso chegar à Lua para ver que era assim. Porque não existe, não é a experiência de ninguém. Mas como a gente restringe a localização, a gente é capaz de ter causalidade, mais racionalidade.
e esqueceu-se deste poema do TSL. Onde é que está a vida que eu perdi a viver? Onde é que está o conhecimento que perdi a informação? E onde é que está a sabedoria que perdi em conhecimento? Então o último agora, porque sou catedrático de medicina, engenharia, obstetrícia, sabe tudo, tudo. Nunca vai dar caroço à luz. A menos que seja uma senhora. Não dá, pronto, não é? Porque há um bocado da sabedoria, que é aquele senhor de idade que vai lá ao leão, ao leite, e o conhecimento. E depois há um que pede a informação no conhecimento. Nós hoje estamos muito mergulhados e temos que nos libertar. E para o mundo de hoje, nós e os vós todos, uma coisa que têm que olhar nos vossos estudos que fizerem é isto. É esta escada que vai dos bits e bytes, quer para seres de carbono, nós, quer para seres de silício. Os símbolos que são alfabeto, os dados é que são essenciais, porque os dados é aquilo que dá a informação sobre aquilo que a gente escolhe. Uns veem, os vemos, outros não. E isso depende do contexto, do sistema de crenças. Porque só aí, o sistema de crenças é tudo. O que a gente faça na vida, o que aprende na vida, o que o futuro nos traz. Esta arquitetura final é a vulnerabilidade que nós temos nos dias de hoje e depois velocidades muito diferentes, quer para os cheios de silício e velocidades muito diferentes para os mídias. Este mundo é um mundo que nós temos que estudar em design. Isto é os sistemas do design. Os sistemas 2 do design. Porquê? Porque nós temos, por exemplo, os slogans. Os slogans é cada geração. Eu disser aos meus sobrinhos coisas que na nossa geração tido lava mais branco, mas a boca eu não existe, não é? Este mundo é um mundo que hoje tem que ser um mundo da vida em conta. Então, para quem vai influenciar o mundo, tem mesmo que fazer isto. Que é a engenharia que permite mudar o sistema de crenças. Se muda o sistema de crenças, muda o significado e até os objetivos que cada um tem. Nós hoje estamos mergulhados nisto tudo. Isto é antigo, este é um livro de 90 e tal, que é Tecnologia de Persuasão. A tecnologia da persuasão é: eu pego num sistema de crenças que sai e custa bilhões comprar. São estudados e espiadas as pessoas. Depois, com isto, eu sou capaz de mudar o sistema de crenças e altera a realidade para quem for objeto desse sistema. Porque tudo está a mexer. E isto é de tal maneira que os homens que inventaram o cibernético e isto tudo, às tantas sentiram-se da obrigação de publicar um livro de Sherlock. O mesmo. Que é a utilização humana de seres humanos. Isto é o máximo, é por um lado o máximo da desumanidade e o máximo da humanidade. Neste mundo, também, nós fomos fazendo uma coisa que é uma espécie de uma cultura onde vivem todos seres nascidos e seres fabricados. É a rapaziada que está agarrada ao telemóvel e ao ecrã do computador e lá não sei o quê, faz parte desta cultura. O que é que isto traz? Traz persuasão assistida do computador. A persuasão assistida do computador é fatal. É fatal. Quem se deixar passar por isto vai fazer aquilo que é o hoje da vida. É dignificar a irrelevância e qualificar a impotência. Eu não sou capaz de fazer nada, não há nada que eu possa fazer sobre isto. E de facto estamos a caminhar para que isso seja assim. Mas
os designers hoje têm, desde ver átomos no microscópio, portanto, os designers hoje não é só fazer cadeiras, como era antigamente. Podem fazer moléculas, sabiam? Porque a gente vê as moléculas umas às outras, pode desenhar o que quiser. E nas estradas do espaço e nas estradas do tempo. Portanto, nós vivemos num mundo que é curioso. Quando o mundo era só físico, não havia os cheios de silício, o padrão do dinheiro era o ouro. Hoje, com os eletrões e os cheios de silício, é completamente metafísico. Cada vez que o mundo abana, cada vez que a gente... Nós o dinheiro que temos é completamente metafísico. Não sei se tem ideia. É que não existe mesmo, é metafísico. Mas cada vez que o mundo abana, com uma guerra ou uma outra coisa qualquer, olhem o preço do ouro. Passa logo da metafísica para o ouro. E querem ver, aqui estamos no início da pandemia. Aqui. Estão a ver? Aumentou logo. E agora, se quiserem ter mais dramático, aqui está a guerra na Ucrânia. Hã? Isto é o mundo onde vivemos. E onde o design não é só o que é antigamente, é entre o metafísico e o físico, e tem estas evidências de que o mundo mudou. Claro que este mundo é muito só nosso que no hemisfério norte, porque lá para o hemisfério sul é fome, peste e guerra, como se vê aqui, por exemplo. E nós é este mundo, onde tem estes componentes todos. Temos informação, somos guiados por isto tudo ligado por tais seres de silício. Depois temos um espaço que vai do fim das galáxias até coisas do tamanho de partículas elementares. E as representações da realidade continuam a ser quatro. E as grandes descobertas da ciência do século XX são os seus limites. Não é de transis, não. É os limites da ciência. Os limites da ciência começou por ser. A velocidade da luz no vácuo é a velocidade mais alta que se pode ter na dinâmica de interações. Depois é impossível saber a verdade através da experiência, porque quando se mede, interfere-se com o que está a medir e, portanto, não é capaz de saber a verdade por aí. Em certeza, não é possível saber a verdade pela lógica. Está a racionalidade que a gente tanto preza, não é? Porque eu posso chegar a frases sobre as quais não sou capaz de... válidas, porque eu não sou capaz de dizer se é verdade ou se é mentira. E, finalmente, em 60, o Sr. Lourenço mostrou à gente que ou sabemos de onde é que vimos do futuro ou não mudamos para saber, para ver o que vai acontecer. E então, no meio disto tudo, houve pessoas que viram como é que estava o mundo. 65, Adlai Stevenson. Nós viajamos juntos, passageiros, numa pequena nave espacial, dependentes das suas reservas de ares e solo. Todos old committee, todos prontos para a nossa segurança, para a nossa safety, não é segurança. Safety é para estar a salvo e estar seguros e em paz. Preservados da liquidação total, só podemos estar pelo cuidado, o trabalho e o amor que demos a esta frágil nave espacial. Não podemos manter metade da humanidade com fome, em estado de escravidão e desespero. Adlai Stevenson, 65. Já passaram. E, nesse 60 anos, apareceu um homem genial, chamava-se Vitorino Messi. É o maior poeta português de ciência. O Rómulo de Carvalho, certamente que é, mas é da ciência clássica. O Vitorino Messi sabia matemática. Estão ali as equações de Planck e as equações de Boltzmann, que eu há bocado
falei, com o apoio dele. E esse senhor teve a intuição de termodinâmico princípio da entropia de Lambert-Schiller. Isto é um militar. E em 1976 escreveu o livro fundador disto tudo, que é crise é, pois, como na velha linguagem médica era, o dia em que o humor nos deixava ao doente. Quer o começo, quer o termo de um processo vital diferenciado. Atenção na mensagem de algo a algo, um momento de risco e logo o de conversão de um estado em outro. O homem está sempre em crise. Melhor, a crise é o próprio homem. Escreveu o conceito do homem entrópico, usurpando a linguagem da termodinâmica, que está na base de um saber tão capital do nosso tempo. A teoria da informação, diríamos que o homem se opõe à natureza dos corpos por ser altamente improvável. Sei que estamos sempre a pressupostar isto é, perpetuamente crítico e imprevisível entrópico. E é por isso que hoje estamos aqui a falar do design para este homem, o homem entrópico. Tudo isto importa que a desconcertante mobilidade teorética, uma verdadeira obviedade, palavras como a relatividade, probabilidade, incerteza, complementariedade, tornaram-se correntes e centrais em física e no homem. Suspendendo hoje a meditação da crise do homem, confesso que esta antropologia, ou sociologia da entropia, não me é tudo antipática. Este é o homem entrópico. Este é o maior problema que temos para resolver. Porque este conflito, que a gente tem esta coisa, vamos tentando resolver. Mas de vez em quando alguém convence no conflito que é possível estes que têm tudo passar para este lado, um dos que não têm nada, e estes que têm nada passar para tudo. São estes aqui do meio que resolvem isto. O que é que fazem? Parte isto tudo e depois volta outra vez ao que estava antes. Porque a entropia é o que é. E depois, de vez em quando, há pior que isto, é quando o conflito se transforma em guerra. E eu trago este aspecto que estamos cá a caminho disso. E houve um homem que, há muitos anos, explicou porque é que era assim. Como é que um conflito se entra em guerra. Chamava-se Homero. O Homero explicou que os gregos e os troianos andaram à bordoada durante 3 gerações, mataram-se bem tortos. E logo no início diz porquê. Porque houve um senhor que roubou a mulher do outro senhor. Aquele dia está lá aos dois, agora toda a gente, os gregos e troianos, a morrer aos milhares, é um bocado demais. E ele mostrou esta história da futilidade da guerra. E porquê que é fútil? É porque a guerra tem fim, está metido dentro do universo. Não. Agora, a guerra, nós humanos só fazemos por verdades. Eu sou do esporte, não liga do Benfica. Não é? Eu tenho uma atitude, não é? Eu tenho um cliente que não come, ou não dorme, essas coisas todas. Eu digo-lhe uma coisa cínica que é, quando o Sporting perde, eu devo dizer que só há muito pouco tempo é que se sei que se pode ser outras coisas sem ser do Sporting. Mas então, eu tenho uma coisa cínica que quando o Sporting perde, que alguém diz, perdeu e tal, a gente paga-lhes pouco. Mas esta era do átomo a crise do homem. Isto é a guerra está estruturada. Coisas, às vezes, a gente vai ver no início, é uma coisa parva, não é? Agora, um parceiro que era 1 km² mais da Ucrânia, não é? Porque aquilo não se põe de bicicleta e anda lá 1 km para dentro, sai para fora, é mais prático. Mas não. Eu sou ucraniano, vejo luto. Portanto, é o mal e o bem. A era do átomo querido do homem é isto, é uma bomba, uma explosão nuclear que tem um cérebro, um cogumelo. Foi deixado nesta pérola que em Portugal passou completamente despercebido. 1976, Vitorino Mesi, espero que a Universidade comprovai. A era do átomo querido do homem é daqueles pontos essenciais. Está ligado a isto, que é a entropia do sistema fechado cresce sempre. Então,
temos que criar um futuro. O futuro está aqui neste curso. Porque o que é o futuro? O futuro, numa peça de teatro, da senhora Dougherty, Mrs. Dougherty, às tantas há um personagem que perguntava: então o que é o futuro? E ele responde: o futuro é o passado que entra por outra porta. E de facto, se a gente abrir uma porta, é o futuro, que é o diferente das outras que já estão abertas. E estes foram os futuros que a gente foi inventando e conseguindo, coisas extraordinárias, mas às tantas está lá uma porta. E nessa porta, o que é que lá está? O futuro. O que é que a gente lá vai encontrar? Olha, isto inevitavelmente isto. Está a diversidade, vai encontrar o conflito, vai encontrar o homo entrópico, que hoje já é em parte nascido e parte fabricado. E é esse homo entrópico, na diversidade e de conflito, nós vamos ter que ensinar e aqui diversidade e construir. Aqui, para terem atenção que a cooperação é mais avançada e evolução, e que, se a isso for somado o princípio da ação mínima e a mais baixa entropia, o design sustentável para o homem entrópico, são estes dois. São estes dois princípios. Agora é preciso externalizar isto em design. E este mundo é o trajeto do design sustentável para o homem entrópico. Aquilo é os trajetos a pé de Dom Dinis fez Portugal. E curiosamente, em 2025, estes são exatamente as estradas de fibra óptica da Alta. São os mesmos lugares. E neste mundo, é o design sustentável, como diz Montserrat Caballé, Life a Dream. Seria pulmões de agora. Portanto, bem, acho que posso ter. Isto foi design para o homem próprio. Agora fizemos